compartilhar antes de gravar, né? Mas tudo bem, vamos que vamos, né? Seguinte, meu povo e minha pova. A gente estava falando da moral dos perdedores para o Nietzsche, né? Que significa exatamente a gente tratar de uma construção, fofinhos e fofinhas, de uma perspectiva negativa, né? A respeito dessa moral que ele chama de moral do rebanho, de caráter submisso, né? Desse uso que ele coloca dentro de uma ideia de salvação após a morte, numa forma de controle, né, dos comportamentos das pessoas, de negação do que é instintivo, do que é mais natural para os seres humanos, e efetivamente para ele essa moral do rebanho faz com que o indivíduo ele sinta, né, culpa, ele carrega um peso absurdo com relação à sua própria existência, né? Ou seja, o cristão quase que tem que pedir desculpas por existir, certo? Dessa forma, queridos e queridas, o que nós temos então nessa construção, né? É necessário, segundo Nietzsche, fazer aquilo que nós chamamos de filosofar com um martelo. E o que significa filosofar com um martelo? Significa filosofar através de uma violência intelectual, perfeito? Ou seja, né, através de uma violência no sentido de ruptura dentro dessas perspectivas de culpa e dessa moralidade que ele coloca, porque, fofinhos e fofinhas, saca só, é necessário nós voltarmos a valorizarmos todas as características humanas, né, e deixarmos de sentirmos essa culpa pela nossa própria existência. Essa é uma das perspectivas mais importantes dentro do existencialismo. Por quê? Existir é uma condição primária do ser humano, né? Nós existimos e a partir da nossa existência nós não podemos, na verdade, carregar nenhuma culpa, nós não podemos entender que exista nenhum tipo de pré-definição, que não exista nenhum tipo de ser que me cria, mas nós existimos e a partir daí precisamos valorizar a nossa existência. Para o Nietzsche, essa perspectiva de ruptura parte de uma noção fundamental chamada de vontade de poder, perfeito? E o que é essa vontade de poder antes de mais nada? Vontade de poder significa uma espécie de construção, galera, que está relacionada à ideia da necessidade de libertação, perfeito? Ou seja, né, de você primeiro buscar se libertar dessa perspectiva, né, dessa culpa, e a partir dessa libertação dos valores tradicionais, chega-se à construção de uma ideia chamada de niilismo. Vocês já ouviram falar de niilismo antes, galera? Vocês já tiveram essa perspectiva filosófica antes, em outros momentos? O niilismo é claro, uma característica clara do século XIX. Já tiveram, Luísa? Que massa, né? Porque o niilismo ele representa exatamente essa necessidade de nós pensarmos que não há nada além do ser humano. Nihil significa nada. Nihilismo é uma perspectiva filosófica que nos leva à ideia de que não existe nada além do ser humano, tá? Nós existimos, nós estamos, nós somos e pronto, não há nada além disso. Eu não preciso agradar a nenhuma entidade, não existe nada que seja além do ser humano. Perfeito? Aceitar o niilismo, então, e partir de uma visão nihilista do mundo, nos leva à ideia de que, fofinhos e fofinhas, nós não precisamos, portanto, de Deus. E por isso gera a morte de Deus. Tudo bem? Então, o que é a morte de Deus? Basicamente, eu mato Deus todos os dias, vocês matam Deus todos os dias, todos nós estamos constantemente
matando Deus. Tudo bem? Todos os dias. Por quê? A cada dia, por exemplo, que eu, sei lá, passo álcool gel nas mãos, certo? Eu estou matando Deus. Cada comprimido que eu ponho na minha boca, quando eu tenho uma dor de cabeça, quando eu estou doente ou qualquer coisa nesse sentido, eu estou matando Deus. A cada aula que vocês põem o bumbum aí na cadeira de vocês, né? E ficam prestando atenção na aula e fazem anotações e estudam e fazem os exercícios, etc, etc. Queridos e queridas, vocês estão matando Deus, certo? Por quê? Porque significa basicamente que você está construindo, olha só que massa, uma perspectiva em que você confia mais na ciência e no seu próprio esforço do que na interferência divina para resolver os seus problemas. Ou seja, você, ao sentar aí na cadeira, né, e está prestando atenção nessa aula, quer dizer que você, muito obrigado, confia mais em mim do que em Deus para passar no vestibular. Certo? Como assim? Ué, você está estudando, você está prestando atenção nas orientações que eu estou dando, para que você possa ir bem no vestibular. Certo? Você confia mais na escola do que na religião para passar no vestibular. Ah, mas eu tenho que me esforçar para poder merecer, né, a graça divina, etc., para passar no vestibular. Tá, então só vai ser recompensado pela graça divina e pela aprovação no vestibular, queridos e queridas, aquele que tem condições de estudar. É isso. E quem não tem condições de estudar e de se esforçar, etc., vai ser abandonado por Deus. Vocês me perdoem então, mas não é Deus, mas é o seu esforço, o seu empenho que faz com que você tenha sucesso ou não nos seus objetivos. Ah, mas quando eu estou doente, eu vou no médico. Mas além de eu ir no médico, eu também vou rezar, também vou fazer meus rituais religiosos, etc, etc. Ah, você até pode fazer, mas você vai no médico, né? Por via das contas, porque se eu não for no médico, eu não vou melhorar, certo? Então, quer dizer, você confia muito mais na ciência, você confia muito mais naquilo que é construído pelo ser humano para resolver os seus problemas do que na interferência divina dentro da sociedade. Segundo Nietzsche, num momento anterior, né, lá nos primórdios do ser humano, da civilização humana, o ser humano precisa criar Deus para explicar aqueles fenômenos que ele não consegue entender de uma forma lógica, de uma forma racional. Sei lá, porque chove, porque tem terremoto, porque as pessoas morrem, enfim, né? E dessa maneira, o que acontece? Você precisa de uma forma de explicar aquilo que foge à nossa compreensão. Gradativamente, ao longo da nossa existência, ao longo da nossa vida, nós vamos explicando mais fenômenos de uma forma lógica e racional do que antes. E, portanto, aquilo que era explicado de uma maneira religiosa, mística, supersticiosa, passa a ser explicado de uma forma racional. A cada processo de evolução do pensamento humano, né, nós precisamos cada vez menos de Deus, segundo Nietzsche. Significa dizer, então, que aquilo que hoje nós explicamos racionalmente, antes era explicado de uma forma mitológica, de uma forma religiosa. Ah, mas Heitor, a gente não consegue explicar tudo. Claro que não. Mas hoje nós explicamos mais coisas do que há 50 anos atrás. Daqui 50 anos nós vamos explicar mais coisas do que explicamos hoje. E, consequentemente, nesse momento, segundo Nietzsche, a gente vai precisar ainda menos de Deus. Quer dizer, todos nós estamos o tempo todo, fofinhos e fofinhas, matando Deus, segundo essa perspectiva, segundo a forma como Nietzsche enxerga essa construção. Perfeito? Tudo bem até aqui, pessoal? Dá para entender o que é essa morte de Deus? Segundo Nietzsche, existiria a ideia, portanto, de que Deus é obsoleto, certo? Nós estamos constantemente matando Deus, né? Segundo Nietzsche.
Deus está morto e seu corpo jaz insepulto, que nós vamos matando Deus ao longo das nossas vidas, ao longo da evolução humana, mas nós não temos coragem de enterrá-lo, segundo Nietzsche. Tudo bem? Então, fofinhos e fofinhas, saca só, né? Oi, Luísa. Sem problemas, tá? De boas, manda um salve para ela, tá? Então, pessoal, saca só, né? O que que isso nos leva? Ao negarmos a vida, né? Ao negarmos a existência, desculpa, de Deus e a maneira como essa interferência divina acontece no mundo e tudo mais, para o Nietzsche, nós temos que, consequentemente, na verdade, afirmarmos a vida e aceitarmos o destino. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo chamado amor fati, né? Que é uma perspectiva filosófica do Nietzsche. E o amor fati está relacionado, saca só, à afirmação da vida, das circunstâncias, daquilo que nós somos. Amar o destino é basicamente entender que, sei lá, mano, merda acontece, sabe? Acontecem coisas boas na nossa vida, acontecem coisas ruins na nossa vida, e elas simplesmente fazem parte da existência, né? Então, para o Nietzsche, é necessário que a gente entenda que o destino que acontece, né, ou aquilo que se coloca de uma maneira inexorável, né, eu não posso mudar, etc., isso faz parte da vida. Então, eu não posso controlar, por exemplo, o que os outros fazem, perfeito? Eu tenho que simplesmente aceitar que as pessoas, elas são boas ou ruins e elas vão agir de maneira boa ou de maneira ruim, né? A morte, por exemplo, é uma coisa que faz parte da vida, né? E, portanto, eu não preciso negar a morte, mas eu também não preciso buscar a morte, mas eu sei que ela faz parte da minha existência. Quanto mais eu nego, por exemplo, um sofrimento ou uma dor, mais eu me escravizo por ela, mais ela me controla. Segundo Nietzsche, por exemplo, olha só, a forma mais eficaz de se lidar com um sofrimento, com uma dor, é vivendo-a intensamente. Eu não posso negar o sofrimento e a dor, porque isso faz parte da existência humana. Sacou? Eu não consigo fugir da dor e do sofrimento em determinados momentos da minha vida. Então, eu não posso fingir que elas não existam. Eu preciso aceitar como parte. Não é um castigo divino, não é uma interferência de alguma entidade na minha vida. Não, isso simplesmente acontece. E, portanto, nós precisamos aceitar esses elementos, né? Ou aceitar esses acontecimentos. Amor fati é isso, né? Aceitar o destino, aceitar que nós não controlamos o mundo, que não há nada que o controle, mas simplesmente as coisas acontecem, e se as coisas acontecem, fofinhos e fofinhas, felicidade e dor, alegria e tristeza, vitórias e derrotas, todas essas coisas elas acontecem. Nós devemos viver intensamente cada momento e não, fofinhos e fofinhas, simplesmente tentar negá-las, né? Ou simplesmente negar essas coisas que acontecem no mundo. Tudo bem até aqui? Tá ficando claro para vocês, galera? Vocês estão entendendo a perspectiva do Nietzsche, sim ou não? Fala comigo. Tá suaveira? Tá ruim? E aí, tá muito bem? Maravilha, tá? Então, queridos e queridas, olha só que da hora o que o Nietzsche coloca para nós, né? E isso, perceba que é uma perspectiva muito diferente do que a gente está acostumado com o cristianismo, não é mesmo? Afinal de contas, a gente está acostumado a ter uma perspectiva de não efetivamente aceitar as coisas da vida, certo? Mas pensar numa espécie de determinação do grande arquiteto do universo, etc., que coloca, por exemplo, os problemas como um teste para nós.
Para o Nietzsche, não, né? Nós somos fortes e somos fracos em determinados momentos, nós somos instintivos e somos racionais, e nós precisamos, portanto, perceber essa nossa incapacidade de interferir nas coisas que acontecem e aceitá-las e vivê-las intensamente, certo? Muito bom. Portanto, queridos e queridas, isso leva a uma perspectiva de vida que eu queria compartilhar com vocês. Eu queria muito estar num momento presencial com vocês para a gente falar sobre isso, porque realmente é sensacional, né? Olha só. Segundo Nietzsche, existiria, a partir do amor fati, né, uma construção diferente de olhar para a vida, né, a partir desse amor fati. Como assim? Imaginem vocês que eu, portanto, não teria uma vida focada no após a morte. Ou seja, eu não focaria a minha vida na salvação ou na condenação eterna. Ao invés de focar nessa ausência de vida, que é exatamente o pós-morte, né, para o cristão, a salvação ou a negação ou a danação eterna, imaginem vocês que a gente perceba a vida por si mesma, a vida por si só. E que ao invés de interpretar a vida como uma linha e que no seu final eu vou para o céu ou para o inferno, imaginem vocês que exatamente a minha vida ela seja um retorno, um eterno retorno. Como assim? Imaginem vocês que todas as escolhas e todas as atitudes que eu tomei até hoje na minha vida, na minha existência, do momento que eu nasci até o dia de hoje, 7 de dezembro de 2020, imaginem que quando eu morresse, eu estaria condenado a viver a minha vida de novo. Exatamente do mesmo jeito que eu vivi até agora. É a repetição eterna dos fatos da vida. Imagina só, cada dor que você causou, cada dor que você sentiu, cada reação que você teve, cada escolha que você deixou de fazer, ou cada atitude que você deixou de tomar, cada palavra não dita, você está escolhendo não dizê-la eternamente. Imagina só, viver toda a sua vida, galera, do dia que vocês nasceram até hoje, 7 de dezembro de 2020. Se você tivesse condenado a viver a sua vida de novo e refazer todas as escolhas que você fez, essa ideia, ela te tranquiliza ou ela te assusta? A questão é, você estaria feliz em refazer as suas escolhas novamente e eternamente? Imagina que cada escolha que você tome agora, você esteja tomando ela para sempre. Você está escolhendo repetir essa escolha para sempre. Que essa escolha, portanto, ela esteja se repetindo eternamente. E aí? Essa ideia te tranquiliza ou te assusta? Doido, né? Galera, terceiro ano. Posso pedir um favor para vocês? Dá uma olhada nesse link aqui que eu mandei para vocês no chat aí. É um trechinho de um filme chamado Quando Nietzsche Chorou, que é um livro, na verdade, né? Fizeram um filme. E nesse filme é uma história fictícia do Nietzsche fazendo terapia e o cara com o qual ele está conversando aí, o Nietzsche, óbvio, é o bigodudo, né? É um psicanalista com o qual ele faz tratamento chamado Joseph Breuer. O Breuer que existiu, foi professor do Freud, tá? Mas, esse filme conta a história fictícia do Nietzsche fazendo terapia com o Breuer. Tudo bem, galera? 2 minutinhos, a gente já volta. Pode ser? Manda um salve aí para mim, pessoal. Pode ser? Ótimo. Então, fofinhos e fofinhas, já voltamos rapidão aí para nós.
E aí, galera? Suaveira? O que vocês acharam? Fala para mim a impressão de vocês com relação a essa perspectiva da vida que o Nietzsche coloca aí. Profundo, né, Matheus? Exato. Eu diria desesperador, né? Olha, ô, Luísa, é muito bom, viu? De verdade, cara. Eu gosto muito, tá, do filme. Vale a pena dar uma olhada lá, porque tem muita coisa bacana do Nietzsche nesse filme, né? Claro que é uma história fictícia e tal, mas as perspectivas que ele põe são muito legais, tá? E é doido, né? Às vezes a gente pensar numa lógica e pensar numa perspectiva tão diferente como essa. Tipo, você estaria contente em refazer todas as suas escolhas, né? Em ter que repetir tudo aquilo que você escolheu até hoje? Sabe aquilo que você deixou de falar para aquela pessoa, né? Que você gosta, ou que você deixou de, sei lá, reclamar para as pessoas, ou qualquer coisa nesse sentido? Pessoal, imagina só se eu estivesse fadado a repetir novamente todas as minhas escolhas. Quer dizer, se essa ideia me apavora, se eu não estou satisfeito com elas, eu acho que é uma forma da gente rever as nossas atitudes e a maneira como nós encaramos o mundo, né? Então, fica a dica aí para vocês, fica a consideração. Perfeito? Então, é bem fácil de achar esse filme, viu, Luísa? Eu recomendo fortemente aí. Tá um tempinho propício, né, para um cinema, perfeito? Então, para um filminho, né? Então, fica a dica aí para vocês, tá? Eu também odeio dublado, viu, Luísa? É que foi o que eu achei no YouTube, né? Mas tem legendado, sim. A primeira vez que eu assisti esse filme, eu assisti no legendado. Precisa dar uma procurada aí no, enfim, né, nas redes sociais, nos streamings de vídeo, nessas coisas. Precisa dar uma pesquisada, mas existe legendado, certo? Muito bem, galera. Doideira, né? E aí? Bom, feita essa consideração, então, né, aceitar o eterno retorno, você se libertar, né, dessas perspectivas, etc., na verdade, levaria à construção do super-homem, né, do Übermensch. Quem é o super-homem? O que é esse tal desse Übermensch aí, galera? Significa dizer que o super-homem do Nietzsche, vocês já devem ter ouvido esse termo antes, né? É aquele que aceita a realidade e consegue superar essa moralidade cristã, essa moralidade que nos aprisiona, segundo Nietzsche, né? Ou seja, o super-homem é aquele que nega o rebanho, a moral do rebanho, a postura, a perspectiva do rebanho, né? Busca o prazer e a realização, negando o sofrimento, né? Negando essa culpa pela existência e dos seus prazeres, etc., etc., e aceita o eterno retorno. Quer dizer, aceitar o eterno retorno significa, antes de mais nada, olha que doideira, galera. Significa, antes de mais nada, você basicamente não viver para uma vida após a morte, né? Lembra quando a gente estava falando do cristianismo lá na semana passada, que a gente colocou exatamente essa ideia, né? Que o cristão ele vive para uma vida após a morte. E o eterno retorno é o contrário, é a valorização dessa vida, desse momento, né? E dessa construção. Aí você vai virar para mim e vai falar assim, né? Ah, Heitor, mas pô, se as pessoas vivessem pensando só no agora, só no hoje, né? O mundo ia ser um eterno carnaval, né? Ninguém ia respeitar ninguém, todo mundo ia fazer aquilo que te interessa, ia fazer aquilo que te dá satisfação, e o mundo ia ser uma baderna generalizada, né? Não. Por que não? Ué, se você precisa da religião para respeitar o outro, se você precisa de religião ou do medo do inferno, né, para não ser um peso na vida dos outros, né, e não ser
uma pessoa que machuca os outros ou qualquer coisa nesse sentido? Em outras palavras, se você precisa da religião para ser uma boa pessoa, o problema não está na religião, né? O problema está em você. Porque você não consegue ser bom se não houver uma moralidade que te dê uma recompensa depois da morte por você ser bom. Sacaram? Então, quer dizer, uma vez, inclusive, vocês conhecem um cara chamado José Saramago, né? O Saramago era um ateu praticante, né? Eram engraçadas as entrevistas que ele dava. E uma vez perguntaram para o Saramago exatamente isso, né? Falaram assim para ele: ô Saramago, como podem pessoas sem Deus serem boas? E aí o Saramago respondeu para ele o seguinte: a questão não é essa. A questão é como podem pessoas com Deus serem tão más? Estão me entendendo? Isso, ser bom ou ser ruim, não está ligado à moralidade, à religião, qualquer coisa nesse sentido, né? Mas está ligado às próprias pessoas e à natureza das pessoas, como elas agem com as outras. Então, se você precisa do suborno do céu ou da ameaça do inferno para ser uma pessoa boa, o problema não está na religião ou na ausência de religião, mas está em você. Concordam comigo? Tudo bem, galera? Maravilha, né? Transformar-se nesse super-homem, nesse Übermensch, segundo o Nietzsche, significaria um processo de metamorfose, né? Ou seja, um processo de completa transformação entre camelo, leão e criança. Uma transformação em três aspectos, em três momentos diferentes, que seriam justamente essas fases com relação à moralidade, tá? E olha só que doido esse trecho que eu trouxe aqui do Nietzsche para vocês, ó. O espírito amadurecido percorre o deserto com o peso do seu estar no mundo, a perfeita representação do camelo, ruminante e decadente. Carregado de vivências e sem anseios de mudanças, o espírito permanece submisso à sua representação na sociedade. Um ser cansado e solitário num caminho desértico. Resignação e obediência. Tu deves. Você deve, né? A existência do camelo possibilita a transformação em leão. O impulso e a coragem, expressos no querer pessoal, em confronto com o dever coletivo, são características fundamentais para o novo espírito. Ser livre para apropriar-se do próprio deserto. A ferocidade do leão rasga o existente e, com ímpeto, rompe com os vínculos, mas não tem o poder da criação e se limita aos conhecidos desertos cotidianos. Eu quero. O espírito seria abatido pelo próprio desejo, caso não se transformasse em criança. Eis a terceira metamorfose. O leão, após se libertar e apropriar da vida, torna-se uma criança e, com a inocência e o esquecimento, assume o jogo da recriação. Completa o ciclo de metamorfoses. O espírito livre é uma roda que gira sobre si um movimento, uma santa afirmação. Eu sou. Olha que doido, galera. O camelo é exatamente esse ser que carrega o peso da existência. O leão é aquele que luta contra essas amarras e a criança é aquela que descobre um mundo novo. Ou seja, seria a transformação em cada uma dessas fases, metamorfoses que levariam à perspectiva do super-homem do Übermensch. Tudo bem, galera? Supimpeso até aqui. Dúvidas, críticas, comentários, sugestões, piadinhas, como é que tá? Vocês estão sacando aí? Tá suaveira? Muito bem. Então, o Nietzsche, queridos e queridas, se encerra desta maneira. Perfeito? Olha só, né? Desculpa, mas enfim, né? Tem a ver com essa perspectiva do Nietzsche, né? Segundo a evolução das espécies, são primos, né? Os primatas, né? O ser humano, etc. Tal. E, de acordo com o Gênesis, seríamos primos de
telhas, tijolos, panelas e filtros, etc., né? Tudo bem? Entender a referência, galera? Em que, de acordo com essa perspectiva religiosa, né, do Gênesis, o homem foi criado pelo barro, né? Foi criado do barro e, portanto, seríamos primos de todas essas coisas feitas com barro também, que seria a nossa origem, né? Perfeito? Supimpeza, por que fofinhos e fofinhas? Agora a gente começa a falar um pouquinho sobre um outro autor que segue mais ou menos na linha do Nietzsche, um indivíduo chamado Jean-Paul Sartre e a esposa dele, Simone de Beauvoir. Perfeito? Porém, eu vou fazer uma proposta para vocês, tá? A reunião acaba em menos de 1 minuto, então eu vou encerrar essa e a gente entra de novo no mesmo link lá para falar do Sartre. Tudo bem? Maravilha? Galera, Vinícius, Luísa, Matheus, some não. Volta, volta, que a gente vai estar aqui, o Sartre da hora pra caramba, velho. É muito legal, tá? Vamos lá, então. Então, até já já, queridos e queridas.